Neste momento, daremos início aos pronunciamentos das autoridades aqui presentes. Presidente do Sistema FAENG-SENAR, Antônio Pitangui de Salvo. Bom dia. Inicio cumprimentando respeitosamente meu presidente João Martins. Muito obrigado por estar em Minas Gerais, o senhor e sua equipe, para juntos fazermos o maior congresso da pecuária de corte que o Brasil já viu. Meu governador, Romeu Zema, um homem que mudou a história de Minas, que, como nunca, aproximou o agro do governo, graças ao nosso querido secretário que fez essa ponte muito bem feita, e hoje nós temos um governo que nos ouve, que nos atende, que nos escuta e que faz Minas crescer. E assim estamos fazendo e fazendo muito bem. Minha querida ministra, senadora e amiga Tereza Cristina, muito obrigado mais uma vez por voltar às Minas Gerais, onde você aqui esteve estudando. É sempre um orgulho ter uma mulher forte, firme, que defende os setores brasileiros, mas principalmente o nosso setor, que tanto precisa de pessoas com a sua firmeza. Muito obrigado. Meu amigo Gabriel, presidente da nossa Associação Brasileira de Criadores de Zebu, responsável por 80% da zebuinocultura de corte do Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco. Você, amigo querido do nosso estado do Paraná, mas muito dedicado aqui às Minas Gerais, morando em Uberaba. Meus deputados, eu sei que alguns deputados federais não puderam vir. Pedro Lupion justificou a ausência pela votação de ontem, mas está aqui Grace Elis, deputada federal, mais outros deputados estaduais aqui presentes. Peças fundamentais no regime democrático, quando a gente mais do que nunca tem que entender a importância dos bons deputados para que a gente possa ter voz e vez onde as coisas acontecem, que é na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas coisas mineiras e na Câmara Federal, para que a gente continue avançando. Meus presidentes de federações, que orgulho ter todos vocês aqui conosco. É uma honra recebê-los aqui em Minas Gerais mais uma vez. Mas mais do que uma honra, a felicidade do alinhamento, que mais do que nunca vamos ter, para que a gente possa defender o nosso setor. Muito obrigado pelo deslocamento, pela presença de todos vocês aqui. Minas agradece essas lideranças desses importantes estados que estão com a gente aqui. Muito obrigado de coração a todos vocês. As entidades empresariais que estão sempre com a gente, SEBRAE, FIENG, Cicobi, FOSENG, FEComércio, entre outras entidades que estão sempre alinhadas com o nosso setor produtivo mineiro, muito obrigado pela presença. Aos meus vice-presidentes, diretores da nossa federação, o meu obrigado por estar juntos conosco, fazendo essa difícil tarefa de representar mais de 700 mil produtores rurais em Minas Gerais. Meus queridos presidentes de sindicatos rurais, que há pouco mais de uma semana fizeram a nova chapa da FAENG ter uma eleição histórica, com mais de 95% de presença e 99% de validação dos votos, celebrando que estamos no caminho certo e vocês podem ter certeza, nós não vamos decepcionar. Meus produtores rurais, pecuaristas do meu Brasil, o nosso Conacarne simboliza a força da nossa pecuária. Essa atividade tão importante que precisa da união das nossas lideranças e das nossas instituições. Não dá mais para trabalharmos de forma separada. Temos que impulsionar esse setor estratégico para a nossa economia, que é a pecuária de corte brasileira. Estamos crescendo, mas não podemos ter ainda mais da metade das nossas vacas brasileiras cobertas por boi cabeceira de boiada. O setor precisa romper as práticas do passado. A pecuária de precisão não é mais uma tendência, e sim uma necessidade. Necessidade de superar
a visão puramente tradicional do setor. E eu, como quarta geração de pecuaristas, sei muito bem o que é essa visão, romântica e apaixonada. Precisamos de trazer mais tecnologia para dentro de nossas fazendas, como a agricultura já fez. Precisamos de trazer mais gestão, como as nossas empresas rurais já fizeram. Sanidade, fizemos o nosso papel e fizemos muito bem, mas ainda temos que caminhar. Ficamos livres de aftosa sem vacinação. Fato histórico para o nosso Brasil. 65 anos vacinando consecutivamente. E agora temos esse status que nenhum país com um rebanho do tamanho do nosso tem. Mercados. Temos o nosso gigantesco mercado, que eu tenho certeza que a partir de 26 crescerá e crescerá por um bom tempo, porque novos ares virão em 2026. O mercado externo, cada vez mais ávido pela nossa carne. Qual carne? Uma carne de qualidade, uma carne com padrão. E aí, respeitosamente, nós sabemos que os estados do Sul já fazem isso muito bem, na sua grande maioria com raças britânicas. Mas as raças zebuínas têm alguns quesitos ímpares. Além da qualidade de adaptação a todo o Brasil, nós temos uma coisa imbatível, que é o sabor do zebu, o paladar dessa carne. E certamente vamos conquistar mercados gigantescos com esse zebuíno moderno, produtivo, com carne macia, com os marmoreios adequados e com inigualável sabor. Sem mais falas, porque eu tenho certeza, e já agradecendo aos nossos palestrantes, muito obrigado por estarem aqui, tenho certeza que eles vão falar muitas coisas positivas para nós, mas eu quero passar aqui, deixar a mensagem da nossa confiança nesse setor. Um setor que tem um potencial gigantesco de crescer. Somos os mais competitivos do mundo. Temos o melhor bem-estar animal do mundo. Temos 20% só da nossa área produzindo. Precisamos melhorar as nossas pastagens, melhorar a nossa gestão, melhorar a nossa genética. E vamos rapidamente duplicar a qualidade e a quantidade de carne produzida. Onde vamos chegar, o tamanho que vamos ficar, vai depender de nós. Nós, pecuaristas. Nós, produtores rurais. Por isso, temos que virar a nossa chave. Temos que, nesse congresso, provocar uma reflexão, trazer conhecimento e gerar ações transformadoras. Essa chave vai ser virada. Termino agradecendo aqui a toda a equipe da FAENG e da CNA, que pôde montar toda essa infraestrutura para que a gente pudesse ter o melhor evento de todos os tempos. Ninguém segura a pecuária brasileira. Viva o nosso produtor rural. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Bom, agora para suas palavras, o presidente do Sistema CNA, doutor João Martins. Eu quero começar cumprimentando o governador Zema, a ministra Tereza, o meu amigo Gabriel, presidente da BCZ, e o secretário da Agricultura. O que nós estamos fazendo nesse evento hoje? Em Uberaba, eu estava em Uberaba e conversando com o Gabriel, conversando com o Toninho, disse o seguinte: não interessa o Brasil ter o maior rebanho do mundo, não interessa o Brasil ser o maior exportador de carne do mundo, quando nossa carne não atinge os valores que os Estados Unidos
e a Austrália consegue colocar o produto. O que é que acontece com a pecuária brasileira? Vocês têm que se lembrar que quase 70% da nossa pecuária é consumida aqui internamente. O que nós exportamos é pura e simplesmente a nata, a elite do que nós produzimos aqui dentro. Então nós estamos incorrendo em duas grandes falhas. Primeiro, fazer a diferenciação entre o que come lá fora da carne brasileira e que a população brasileira se alimenta aqui internamente. A nossa proposta, que nós conversamos com o Gabriel, conversamos com o Toninho, é que nós temos que fazer uma revolução na pecuária para que a gente possa produzir um percentual máximo possível de carnes nobres que tem um grande valor lá fora. Nós precisamos chegar lá fora e receber pelas nossas carnes a mesma coisa que os Estados Unidos recebe e que a Austrália recebe. Mas para isso nós precisamos fazer o dever de casa. O dever de casa não passa pura e simplesmente nós termos um rebanho zebuíno, a BCZ cada dia mais aprimorando a qualidade do zebu. Passa por isso, muito mais do que isso. Nós buscarmos produzir uma carne que lá fora coma uma carne de qualidade, mas também que o brasileiro aqui coma uma carne de qualidade. No dia que nós fizermos isso, nós vamos ter nossos preços melhores cotados do que são hoje. No dia que nós fizermos isso, nós vamos ter uma pecuária mais uniforme no Brasil. Não vamos ter pura e simplesmente a pecuária que nós temos hoje, que é uma pecuária de elite, onde se produz o boi, não só o zebu, como também um boi mestiço, o boi de raças europeias, mas mais do que isso, precisamos produzir uma carne de qualidade. É isso que nós queremos ouvir dos técnicos que nós procuramos contratar para dizer aos senhores qual é o procedimento, qual é a realidade de mercado, qual é a carne que o mundo quer e como nós podemos chegar para fornecer essa carne. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos os senhores e obrigado por estar presente. Muito obrigada, doutor João. Convidamos, neste momento, para o seu pronunciamento, o presidente da BCZ, Gabriel Cid. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar a nossa querida senadora e ex-ministra Tereza Cristina, o nosso governador Romeu Zema, o nosso secretário Thales Fernandes, grande companheiro e parceiro da nossa entidade, nosso presidente João Martins e o meu querido amigo Toninho Salvo, presidente da FAENG, quarta geração de associado, nos honra tê-lo como associado, como liderança do agro, assim como foi seu pai, Toninho. Muito obrigado. Parabéns, presidente João, pela iniciativa desse importante debate sobre a cadeia produtiva da carne e poder reunir aqui, na nossa capital do nosso estado, todas as lideranças e todas as entidades, os presidentes das ações estaduais. Hoje, a nossa entidade representa 25 mil criadores que impactam positivamente, levando genética pura melhoradora a mais de 6 milhões de proprietários rurais. E nós temos ajudado a impulsionar o Brasil como o segundo maior produtor de carne do mundo e hoje, graças ao trabalho dos nossos produtores, como o maior exportador de carne do mundo. E nós temos que nos orgulhar dessa posição que o Brasil conquistou. Conquistamos também, como o Toninho falou, o nosso presidente João Martins, o status livre de aftosa, importante conquista. Estivemos junto com a nossa senadora em Paris, comemorando o fato que é um trabalho importante da área técnica do mapa, passou por diversas gestões, mas na sua pasta, senadora, teve importante incentivo nesse caminho. Nós temos que conquistar. Em breve, aí, estamos com expectativas aí de abrir mercado asiático, Japão,
para os estados do Sul, já é um grande primeiro passo, já para o final desse ano. E o caminho agora é nós conquistamos a produção de carne em quantidade. Agora o nosso grande desafio é produzir carne de qualidade, abastecendo o nosso mercado interno e principalmente gerando riquezas e divisas ao nosso país através das exportações. De forma inédita, a nossa entidade fez desde o ano passado uma parceria técnica com a indústria frigorífica, aproximando, nós estamos aqui com o nosso conselheiro Beto Celestino, aproximando quem produz genética pura do boiadeiro, de quem produz o bezerro de corte. E o nosso grande desafio é levar essa genética, a boa semente da pecuária é a genética. O nosso grande desafio é levar aos pequenos produtores. Eles são a grande maioria e a base da nossa pirâmide e a resposta do porquê nós somos líderes em produção de carne, utilizando apenas genética melhoradora em metade das matrizes disponíveis. E nós, da BCZ, com os nossos associados, mais de 25 mil associados, produzimos essa genética. E somente com parcerias e com a estrutura extraordinária que a CNA tem com as suas federações estaduais, a CNA que está, de fato, de mãos dadas com quem precisa dessa genética, para poder mostrar ao mundo que o Brasil é o celeiro do mundo e que nós produzimos de forma responsável e somos o único país do mundo a preservar mais de 66% das nossas reservas naturais. Nós estamos às vésperas de uma COP30 em Belém, no nosso país, e a grande oportunidade de nós lançarmos um desafio para o mundo: copiem o nosso Código Florestal. O Brasil tem que sair da posição defensiva e se orgulhar de como nós produzimos aqui dentro do nosso país. E para finalizar, uma mensagem importante, que governos vêm e governos vão. Graças a Deus nós temos um governador que é exemplo para todo o país aqui no nosso estado. Governos vêm e vão, mas a nossa pecuária e o nosso agro são permanentes. Muito obrigado e um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel Cid. Bom, antes de prosseguirmos, gostaríamos de registrar e agradecer as presenças da diretora-geral do IMA, Luísa Moreira Arantes de Castro, do presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues da Silva, e do vice-presidente da FAESC, Marcos Pagani. Bom, agora, para suas palavras, nós convidamos o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes. Bom dia a todos, prazer estar aqui com a carne, cumprimentar aqui o nosso governador Romeu Zema, que tem dado todo o apoio do agro em Minas Gerais. Agradecer, governador, esse apoio na Secretaria da Agricultura, no IMA, na Emater e na EPAMIG. Doutor João, nosso presidente da CNA, que nos representa muito bem, nossos produtores rurais, prazer estar aqui com você. Ministra Tereza Cristina, nossa colega de Viçosa, engenheira agrônoma, essa referência que nós temos e que nos representa tão bem no Senado. Um prazer estar com a senhora aqui de novo. Meu amigo Antônio Pitangui de Salvo, presidente da FAENG, te parabenizar por ter essa iniciativa de trazer para a gente essa discussão nesse momento que nós precisamos fomentar realmente a pecuária de corte. E em seu nome eu cumprimento todos os presidentes de sindicatos rurais, presidentes de federação que estão aqui presentes e todos os produtores rurais que nos ouvem e que participam desse importante evento. Gabriel, aqui da nossa ABCZ, sempre parceiro com políticas públicas importantes como progenética e melhorando cada vez mais a genética zebuína no Brasil. Cumprimentar nossos deputados estaduais, federais, servidores do IMA, da Emater e da EPAMIG aqui presentes. E dizer para vocês que nesse segundo semestre até agora, o Brasil abateu 20 milhões de animais.
um crescimento de 4,5% referente ao segundo semestre de 2024. E Minas Gerais participa timidamente disso, com somente 10%. Enquanto o Brasil abateu 20 milhões, nós abatemos 2 milhões de animais até o período. Isso ainda nos dá um diferencial, porque dentro do produto da pauta de exportação de Minas Gerais, que continua à frente da mineração nas exportações no mês de agosto de 2025, apesar do tarifaço e de todas as dificuldades que a gente vem com questões de crédito e outras que eu não vou falar aqui agora, que a pauta não é essa, mas nós temos a carne, a proteína animal e a carne bovina como terceiro produto principal da pauta de exportação, ficando atrás somente do café e da soja. Precisamos melhorar muito. Por isso, um evento como esse vem realmente num momento muito importante, porque o governo de Minas, através das diretrizes do nosso governador Romeu Zema, tem tido políticas públicas importantes para o setor. O Progenética, em mais de 700 eventos, nós já conseguimos comercializar mais de 20 mil touros melhorados geneticamente. É pouco, mas precisamos aumentar isso, mas já conseguimos chegar aos pequenos produtores, que é o maior desafio que nós temos. E essa parceria tem se fortalecido agora com os leilões online, que tem facilitado a comercialização desses produtos através de feiras e de leilões. O Mais Genética, nós já conseguimos inseminar 500 mil vacas. Ele trabalha com a pecuária leiteira e com a pecuária de corte e envolve hoje mais de 200 prefeituras municipais, onde a gente treina os inseminadores, doamos o sêmen e fazemos esse trabalho em conjunto, melhorando a genética, que é fundamental. O Fertiliza Minas, nós estamos distribuindo 50 mil toneladas de agrosilício para as prefeituras, através da assistência técnica da nossa Emater, para poder melhorar principalmente a questão das pastagens degradadas em Minas Gerais, que é um desafio ainda muito grande, para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa carne e esse trabalho que nós estamos fazendo. E realmente a cereja do bolo foi um investimento de 70 milhões de reais feito no Instituto Mineiro de Agropecuária, que nos possibilitou, junto com o Brasil, a retirada da vacinação contra a febre aftosa, ser reconhecido agora, em maio, como área livre de vacinação, né? Reconhecimento internacional, e que esse trabalho continua aqui em Minas Gerais, ministra, porque nós estamos fazendo agora, do dia 23 ao dia 2 de outubro, em Montes Claros, um simulado nacional de febre aftosa, onde temos aqui mais de 300 médicos veterinários do Brasil todo, com olhos para o mundo inteiro, para esse trabalho que o Brasil vem fazendo, para a gente fortalecer cada vez mais a questão sanitária, que realmente é uma barreira que nos incomoda, mas que a gente aprendeu a trabalhar com ela. Então, um seminário dessa magnitude vem aqui realmente discutir essa cadeia produtiva muito importante e que merece toda a atenção e que tem um potencial absurdo de crescimento hoje em Minas Gerais. Então, a Secretaria da Agricultura, com suas vinculadas, tem o maior prazer, Antônio, de continuar de braços dados com a Federação da Agricultura, para que a gente possa melhorar os nossos números, melhorar a renda do produtor rural lá na ponta e ter um agro brasileiro e mineiro cada vez mais forte. Muito obrigado. Viva o Conacarne! Muito obrigada, secretário. Bom, agora a senadora da República, Tereza Cristina, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui em Belo Horizonte, essa cidade tão querida para mim. Quero cumprimentar de maneira muito especial o governador Romeu Zema, e que eu tenho ouvido diversas vezes ao longo deste ano, nos eventos em que estamos juntos, ele dizer: Minas Gerais, a agropecuária, a receita da agropecuária de Minas Gerais hoje já passou a mineração, que sempre foi o carro-chefe da economia de Minas. Então, parabéns, Tales, parabéns, governador, parabéns, produtores rurais de Minas Gerais. Quero cumprimentar de maneira muito especial o doutor João Martins, nosso presidente da CNA, que tanto tem feito pela agropecuária brasileira. E esse evento, doutor João,
Toninho, meus parabéns, nosso presidente aqui da Federação de Minas Gerais, dizer que é olhar para frente, é ver o que a pecuária brasileira precisa. Então, parabéns aos dois pela iniciativa. Eu sei do entusiasmo do Dr. João Martins nesse assunto de pecuária, porque ele é um pecuarista tradicional e de coração. Então, eu tenho certeza que hoje os debates que aqui serão feitos poderão ajudar a induzir cada vez mais, porque a nossa pecuária realmente cada vez mais tecnificada, que a nossa carne cada vez tenha mais qualidade, Gabriel. Dizer para você que a ABCZ já fez muito, né? Nós passamos, em muito pouco tempo, em genética, isso é muito importante, deputada Grace, o que tem sido feito. O nosso Nelore, há 20, 30 anos atrás, ele olhava outras características, não as características econômicas do nosso boi. E hoje não. Hoje nós já temos Nelore que tem marmoreio, eu não vou dizer que é igual às raças britânicas, mas um marmoreio que ninguém achava que pudéssemos ter. Então, agora é uma questão de difundir realmente a genética, de colocar a genética para o produtor, para que ele tenha acesso e cada vez nós teremos, eu tenho certeza, carne de qualidade. É muito bom quando você vai assistir um abate, e aqueles que são pecuaristas aqui já tiveram a oportunidade de ir a um frigorífico, quando você vê as carcaças, né, numa padronização. E é isso que nós precisamos cada vez mais perseguir aqui no Brasil. Quero cumprimentar todos os presidentes de federação, de sindicatos rurais, produtores, aqui os deputados federais, em nome da deputada Grace, minha colega, minha amiga, e dos deputados estaduais que estão aqui presentes, e o Senar, que é muito importante, Daniel, para difusão dessa tecnologia, para chegar lá na ponta, para que o produtor entenda a necessidade de cada vez mais ter uma pecuária de excelência. Mas eu não poderia deixar aqui de agradecer ao governador Romeu Zema, e hoje eu tive a oportunidade de, bem cedinho, receber uma homenagem que muito me tocou. A medalha da Inconfidência e a medalha JK. Então, segundo o governador me disse, olha, eu nunca entreguei 2 medalhas ao mesmo tempo. Então, governador, muito obrigado por essa homenagem. Me sinto extremamente honrada por poder recebê-la e dizer que eu já tenho um pé aqui em Minas Gerais, porque meu marido é mineiro, é Belo Horizontino, e a minha faculdade, Thales, a nossa faculdade é Viçosa, que é uma universidade de excelência, onde eu fiz agronomia, e eu tenho certeza que toda a minha base técnica e que me conduziu em pensar a vida inteira em excelência veio dessa universidade, dos tempos aí, dos meus bancos aí de Viçosa. Então, eu quero desejar a todos vocês um ótimo Congresso da Carne, que seja o primeiro de muitos, porque é muito bom, Toninho, depois a gente vê os avanços que tivermos, ter índices mostrando o que a pecuária vem avançando e dizer para vocês, nós vivemos tempos muito difíceis. Hoje nós temos aí o problema de comércio internacional, tivemos o tarifaço, a nossa carne foi um dos produtos que estão com as alíquotas nas alturas, 50%, aliás é mais, porque já tinha, então adicionou, se não me engano é 76%, é isso, Emi? 76%, isso é impossível para se exportar para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que o Brasil, com a abertura que teve e continua tendo de mercados, nós vamos passar por esse momento difícil que vivem os nossos produtos da agropecuária, em especial aqui nesse dia falando da carne. E isso não deve nos desmotivar, muito pelo contrário, como disse aqui o Gabriel, tudo passa, né? E eu tenho certeza que isso será um breve momento aí que nós estamos passando, mas com certeza nós vamos voltar ao mercado americano, vamos vender carne de qualidade, eles precisam da nossa carne.
Hoje a gente tem aí o Brasil livre de aftosa, sem vacinação. Nós tivemos a oportunidade de comemorar. Eu tenho a minha vida, desde que eu comecei o meu trabalho na política, governador Zema, no 2º mês de secretária de produção do meu estado, veio a aftosa no Mato Grosso do Sul. Naquela época, fechava o país. Foi uma luta árdua, até que conseguimos, de novo, colocar o Brasil livre com vacinação. Foram anos de briga, de trabalhos internos. Minas Gerais foi fundamental naquela época para nos ajudar, né? Vocês sempre tiveram aqui a sanidade como um trabalho de excelência através do IMA, né? Do IMA. E eu queria dizer para vocês que agora, livres de aftosa, sem vacinação, nós não podemos baixar a guarda. Nós ainda precisamos atingir mercados como o Japão, como a Coreia do Sul, como outros mercados que pagam melhor pela carne mundial. E esse mercado é a nossa meta, é atingir esses mercados que pagam, que agregam mais valor ao nosso produto. Então, desejar a vocês um ótimo congresso e que possamos estar de novo aqui, se Deus quiser, no ano que vem, falando novamente de carne, porque o Brasil vai continuar sendo o maior exportador do mundo, mas também o maior exportador de qualidade nas suas proteínas e principalmente na carne bovina. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo evento. Muito obrigada, senadora. Bom, para o pronunciamento final, nós convidamos o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia a todos, a todas. Quero saudar na pessoa do Toninho, presidente da FAENG, e do Dr. João, presidente da CNA, todas as autoridades aqui presentes, já citadas, os produtores rurais, que são os grandes protagonistas, aqueles que realmente fazem a diferença. O agro, na minha gestão, a agropecuária, só tem dado boas notícias para o Estado. Para mim é uma satisfação sempre que eu encontro o Toninho, o secretário Tales, o Gabriel, só escuto boas notícias. É a atividade que mais cresce no Estado e que tem ajudado muito a tirar o nosso Estado da situação gravíssima em que ele estava. Ainda temos uma situação complexa, mas muito menos grave do que aquela que tínhamos há 7 anos atrás, quando o nosso governo iniciou. E temos tomado uma série de medidas para que o agro funcione melhor, que eu quero falar aqui rapidamente. Uma delas, dar segurança para quem trabalha no campo. Eu e o secretário Tales, algumas vezes o Toninho vai, temos implantado em todo o Estado delegacias especializadas em crimes rurais, o que ajuda muito. Além disso, reforço de efetivo, mais patrulhamento no campo. E temos visto melhoria nos índices. Um outro gargalo que sempre prejudicou a atividade é o fornecimento de energia elétrica de qualidade. Lembrando que é uma tarefa complexa. Nós temos mais de 800 mil propriedades rurais no estado de Minas. Mas hoje a CEMIG já tem em funcionamento, lembrando que a CEMIG é a nossa companhia de energia elétrica, para aqueles que são de fora, já está funcionando o CEMIG Agro. São 76 unidades espalhadas por todo o estado para dar uma resposta rápida toda vez que falta energia em alguma área, para que nenhum produtor rural fique prejudicado aguardando 1 dia, 2 dias o restabelecimento da energia. Além disso, temos recuperado as estradas. Quem anda por Minas Gerais sabe que as nossas estradas estão melhores
e que estamos com esse processo em andamento. Muitas prefeituras que têm recebido também recursos do Estado pontualmente, têm feito esse mesmo tipo de trabalho. Um avanço muito grande tem sido na legislação. O secretário Tales trabalhou arduamente na questão da lei dos barramentos, para que nós possamos ter mais reserva de água para passarmos o período seco. Temos simplificado também a legislação ambiental. Minas Gerais, lembrando, tinha as maiores complicações do país. Ainda temos o que avançar, preservando o meio ambiente. O produtor rural sabe muito bem dessa importância. O tratamento tributário, principalmente da carne, estava inclusive comentando com o secretário Tales agora há pouco, estamos também verificando alguns pontos que acabam atrapalhando, prejudicando a competitividade de quem produz aqui em Minas. Temos liberado um volume recorde de linhas de crédito via BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, complementando aquilo que o governo federal faz para que o produtor também tenha algum suplemento. E, por último, eu tenho sempre mencionado, e o Toninho sabe muito bem, que para nós a agropecuária é solução, deve ser reconhecida e não criminalizada, como infelizmente ocorre algumas vezes no Brasil. E quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho de todos vocês, deixar claro que vocês continuarão tendo o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, e nós ainda temos aqui um potencial gigantesco. Como foi dito aqui, a produtividade atual pode avançar muito. Nós ainda temos muitas áreas degradadas a serem recuperadas, o que significa que a nossa produção vai avançar muito sem derrubar uma árvore, preservando o meio ambiente. Então, contem com o governo do Estado, nós estamos todos no mesmo barco. Um ótimo evento, parabéns pela iniciativa, Toninho. Muito obrigada, governador. Bom, nós chegamos ao fim da solenidade de abertura do Conacarne 2025, uma realização da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Desejamos a todos um congresso produtivo, repleto de conhecimento, oportunidades de negócios e, acima de tudo, de fortalecimento da pecuária de corte brasileira. Acompanhem a nossa programação oficial e participem das atividades preparadas com dedicação para cada um de vocês. Queria, então, agradecer, a presença aqui das nossas autoridades. Convidamos as autoridades para que tomem os seus lugares. Sistema FAENG Senar, a camisa verde que transforma.